estar se perguntando aí como não virar um objeto nas mãos de uma pessoa psicopata. No quarto capítulo de Mentes Perigosas, Ana Beatriz vem trazer uma visão detalhada desse tipo de personalidade. A grande dificuldade que Ana Beatriz e outros pesquisadores tiveram é que o acesso aos psicopatas para pesquisas são feitos nas penitenciárias, mas a grande maioria, pasmem, não vão parar lá. Estão soltos nas ruas, bem próximo de você. Então, essas características que foram pesquisadas, muitas vezes faltam detalhes pequenos e sutis, porque muitos deles estão à solta. No quarto capítulo, Ana Beatriz fala dos estudos de Clickley e do psiquiatra canadense Robert Hare, professor da Universidade da Colômbia, que dedicou anos de sua vida para construir aí um questionário e montar esse questionário para que pudesse ser aplicado com essas características e essa verificação. Em 1991, isso. Um método que se julgue confiável para identificar essas características. As áreas onde se pode tirar a dúvida, primeiro que a gente já entendeu que tem pessoas que nos deixam aí aquele ar de suspeitas. E aí, então, como verificar? Através de algumas características dessa personalidade ligadas aos sentimentos, à forma como se relaciona interpessoalmente, né? Com quem essa pessoa se conecta, se liga e principalmente esse histórico aí de vida, de infância dessa pessoa. Coisa que é importante a gente entender é que um PCL, ou seja, esse questionário aí, e é uma ferramenta complexa, assim como a grande maioria das ferramentas, né, utilizadas para a psicologia, para uma avaliação psicológica ou neuropsicológica ou de personalidade. E essa questão dos aspectos da personalidade psicopática é complexa e deve ser utilizado apenas por pessoas treinadas nesse sentido. Então, como nós podemos, então, aprender e a identificar? Lendo a respeito dessas pesquisas que já foram feitas e realizadas com esses questionários e aí observar esses comportamentos em quem quer que deixe suspeitas aí para você. Bom, aqui já vai uma dica. Os psicopatas costumam ser espirituosos e articulados, tornando uma conversa divertida e agradável. Geralmente contam histórias inusitadas, convincentes em diversos aspectos, nas quais eles são sempre mocinhos, bonzinhos, moralistas, generosos, bem-sucedidos. Não economizam charme nem recursos que os tornem mais atraentes ainda no exercício de suas mentiras. Para algumas pessoas, eles se mostram suaves e sutis, tal como galãs de TV e de cinema. A pessoa perfeita. Essa pessoa é o tipo de pessoa para você aí ligar o seu sexto sentido. Geralmente, para que possam aí agradar nas suas conversas, eles entendem de um pouco de tudo, mas tudo muito raso. Em relações de quantidade, mas tudo muito raso. Se aprofundar muito dificilmente, a não ser que seja por um objetivo a ser alcançado. Olha que característica interessante desse comportamento, uma total falta de preocupação quando são desmascarados, não se afetam, não ligam quando são flagrados, fazendo qualquer tipo de comportamento que seja transgressivo. E então essas pessoas até mudam de assunto, não estão nem aí, não se sentem culpadas, não sentem vergonha. E por isso então se saem também em alguns postos de trabalho. Talvez você que esteja me ouvindo já trabalhou com o tipo de pessoa que não se importa em nada em transgredir uma regra ou fazer algo errado e simplesmente muda do assunto como se nada tivesse acontecido e se bobear, bota culpa em alguém e contorna e adorna as histórias da forma como quiser, de acordo com seu nível de crueldade. Você deve saber do que eu tô falando porque já deve ter passado por isso e até às vezes tentou duvidar de que essa pessoa
pudesse ter sim esse defeito de fábrica e essa característica. Afinal de contas, como é um excelente ator e atriz, finge muito bem. Então, superficialidade nas relações, eloquência para falar de assuntos de forma rasa e sair-se muito bem, egocentrismo e megalomania. O que é isso? Psicopatas são narcisistas e possuem uma visão supervalorizada de seus valores e da sua importância também. Eles se veem como centro do universo e tudo tem que girar em volta deles. Pensam e se descrevem como pessoas superiores aos outros. Presta atenção à sua volta. E essa superioridade é tão grande que lhes dá o direito de viverem de acordo com suas próprias regras. Mas cuidado, porque eles disfarçam com pequenos atos de humildade, às vezes até com caridade. Para os psicopatas, matar, roubar, estuprar, fraudar, furar fila, mentir, falar das pessoas, colocar as pessoas em maus lençóis, colocar a culpa no outro, não é algo grave para eles. Afinal de contas, a única regra que os psicopatas respeitam são as suas. Você estará ali na vida dele ou dela apenas para atender às suas necessidades. Não se iluda, não há sentimento, não há carinho nem amizade, apenas um interesse, apenas um objeto. Sendo assim, são ótimos em nos confundir, porque muitas vezes são dóceis, amigos, amigas, prestativos, fazem caridade, mas tudo com um único objetivo: confundir você. Lá no fundo, se você observar, vão ter aí movimentos egocêntricos, as coisas acontecem da forma que eles querem, senão você é descartada, descartado. E a megalomania os faz muitas vezes terem comportamentos arrogantes, metidos e muito autoconfiantes. Tem mania de grandeza em alguns casos. Quando podem se mostrar assim, se mostram. Um verdadeiro fascínio pelo poder e pelo controle sobre os outros. É nesse momento que aquela amizade ou aquela sociedade que você coloca limites e que você começa a dizer não e que você começa a ser quem você é, que você vai perceber o movimento dessa pessoa. Ou em criar situações difíceis para você, ignorar você, descartar você e difamar você. Os psicopatas não sentem qualquer embaraço sobre dívidas contraídas, pendências financeiras ou mesmo problemas de ordem legal. Brigas, espancamento de namorada são indiferentes. É como se fosse qualquer coisa, apenas um ocorrido. Eles encaram todos os problemas que estejam vivenciando como transitórios. Falta de sorte, infidelidade de amigos ou coisas que são derivadas do tipo, sistema econômico, social, tudo para eles é transitório. Nada os afeta. Também não se aprofundam e nem se dedicam em estudos, muitas vezes, nem todos são assim, mas muitas vezes por julgarem que têm altas habilidades. Os mais empreendedores nunca querem coisas pequenas, sempre coisas grandes e excepcionais. Correm grandes riscos e colocam pessoas também em grandes riscos, principalmente na linha de fogo. Costumam usar pessoas como verdadeiros escudos para suas estratégias de negócio. A ausência de culpa é uma das características dessas pessoas e alguns casos graves, como já analisado em penitenciárias, eles falam até sobre o assunto de forma sincera, dizendo que não sentiram culpa em matar ou estuprar ou agir como agiram. O que está feito, está feito. A culpa não passa de uma ilusão utilizada pelo sistema para controlar pessoas. Quando dizem
que estão arrependidos, é apenas para conquistar o próximo passo. Quando pedem desculpa ou são sensíveis, é apenas para laçar a próxima vítima. Nunca vão se colocar como responsáveis por qualquer tipo de problema numa relação, a não ser, e podem até dizer que sentem culpa ou remorso e tudo mais. Tudo da boca para fora, para fazer a próxima vítima cair na boa conversa dele. Empatia não existe no vocabulário do psicopata, a não ser que seja pura encenação e psicodrama. A capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, respeitar o outro, entender um sentimento alheio, uma fraqueza, uma dor, é uma habilidade que ele não tem. As pessoas são mero objetos para serem usadas, zombam dos mais sensíveis, dos mais generosos, têm paciência com os mais fracos e vulneráveis e são os seus alvos preferidos para suas crueldades. Quando tem família, os sentimentos mais íntimos relacionados ao cônjuge ou aos filhos é um sentimento de posse e de controle, não amor genuíno. Mentiras, trapaças e manipulação. Antes de qualquer coisa, temos que considerar que todo mundo mente, uns mais, outros menos. No livro de Ana Beatriz, ela cita David Smith, que coloca que a tal mentira branca é até necessária, muitas vezes, para não dizer ou não declarar coisas que talvez fosse ofender ou magoar ou causar maiores transtornos na vida de alguém. Situações extremas de necessidade ou boas maneiras. Porém, aqui, para distinguir a mentira corriqueira de uma mentira psicopática, os psicopatas são mentirosos, mentem com competência, de forma fria, calculada, olhando nos olhos das pessoas, tão habilidosos para mentir que sentem-se, inclusive, superiores por isso. Flávio José, um psiquiatra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao entrevistar um psicopata sobre se era fácil ou difícil enganar alguém, teve a seguinte resposta com uma enorme felicidade no rosto. É moleza. Lembra que Ana Maria disse que isso é um defeito de fábrica e que nasce psicopata? Pois é. Mentir, trapacear e manipular são talentos inatos dos psicopatas. Lembrem-se que existem aí as amplitudes dos mais graves aos menorzinhos. Com uma imaginação fértil e focada sempre em si próprio e se safar de situações, de ser sempre superior. E pasmem, e muitos se sentem importantes ao destacar seus recursos e habilidades em mentir e se dar bem.